registro. Hoje são 10 de junho de 2021, é o primeiro encontro desse componente curricular, que é a oficina de teatro do oprimido. É uma vitória que nós tenhamos em várias universidades do país, agora, componentes curriculares, disciplinas acerca de teatro do oprimido. É uma turma diversa, uma boa parte da turma é de estudantes do curso de licenciatura interdisciplinar em artes, ou do bacharelado interdisciplinar em artes, do campus Paulo Freire, que está sediado no município de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, mas também nós abrimos, nesse componente curricular, vagas para estudantes de outras universidades, por meio do programa de mobilidade, que é o Promover IFES. Então, temos estudantes de outras universidades, temos estudantes de outros campi da UFSB. Para quem não é da universidade, a UFSB também tem campus em Porto Seguro e tem campus em Itabuna, né, que são 2 municípios também aqui da Bahia. E também abrimos vagas por meio do edital para alunos especiais. São alunos graduados, são alunos que não entraram na universidade, são alunos que estão no ensino médio, ou melhor, que concluíram o ensino médio, mas não entraram na universidade, enfim. Vários outros estudantes, né? Nessa perspectiva de nós ampliarmos ao máximo esse nosso diálogo sobre esse tema. E uma das coisas que eu fiquei pensando aqui, viu, Lico, naquela primeira montagem que vocês fizeram lá no CIEPS, você ainda lembra do teu grupo, de que tema vocês trataram, que vocês apresentaram nos outros CIEPs? De que tema vocês trataram? Sim, o meu chamava A Família, tá? E era a questão da gravidez na adolescência e principalmente de como a instituição família atuava sobre uma jovem de 16 anos obrigando a casar ou expulsando de casa, né? A estrutura era essa, o antimodelo era esse, que é como a sociedade trata, e a gente circulava nas escolas, onde havia muitas mulheres jovens, né? E elas, então, tinham a oportunidade de discutir sobre o seu próprio corpo, sobre a gravidez. Os outros temas, um foi sobre a questão antimanicomial, outro grupo, né? Um outro foi questão racial, o outro foi sobre o nosso próprio problema de trabalho, de salário atrasado, de dinheiro, dentro dos CIEPs, nas condições financeiras de trabalho. E um quinto, eu acho que era sobre violência doméstica, no sentido agressão doméstica, do feminicídio. Não chegava a ter o assassinato, mas, se eu não me engano, era relação homem-mulher, né? Violência doméstica. Eram esses 5, foram 5. As pessoas falam, deleta isso da sua vida, como se eu fosse um robô, como se eu fosse um computador que tem a tecla delete. Eu não sou um robô, eu não sou um computador. Eu vou carregar isso comigo para sempre. É uma coisa que dá para você amortecer, mas esquecer não dá. Não dá para você apagar da sua vida. É impossível. Não dá para você apagar da sua vida. É impossível. Então, qual é a importância dessa frase para o contexto que está sendo debatido? Né? Por que eu quero reforçar essa frase? Por enquanto, o pai da menina está solto.
Este é justamente um dos maiores entraves na busca pela redução dos números de casos. Segundo o advogado Ariel de Castro Alves, especialista em direitos da infância e da juventude, menos de 10% dos agressores são punidos. Amy nasceu em 1983 e passou a ser abusada pela mãe no fim da década de 80. No fim da década de 80. Aos 12, começou a se rebelar contra a violência, desenvolveu bulimia e aos 24 ela saiu de casa. Saiu... De que casa? Para que casa? No entanto, não é só para fazer uma ilustração. Cada uma dessas técnicas tem o objetivo primeiro de tornar explícito ali a opressão. Perceba que eu falei, é uma cena sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. E a gente apresenta em escolas, aqui é uma foto de uma escola municipal aqui, de Fortaleza, na periferia, no Janguru Sul, onde a gente faz essa cena e faz a intervenção das crianças ou dos professores no final. Aqui é uma imagem exatamente porque eu queria destacar a questão do Coringa, e ao falar do Coringa, eu estou falando de alguém que pode, isso é interessante de trazer para vocês, de alguém que pode estar em cena e ele participa ele começa o espetáculo, diz, é tudo aquilo que eu falei para vocês, gente, isso aqui é uma cena de teatro fórum, no final vocês vão participar, vamos fazer um aquecimento de plateia, cruz e círculo. Então, com vocês, a cena de teatro fórum, nesse caso, né, a casa da mãe Joana. Então, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente que está nesse espaço que não foi construído para a gente, mas que hoje a gente, na nossa resistência, conseguiu acessar, que é a universidade, como é que a gente tira da universidade esse conhecimento, essas práticas e coloca nas comunidades? Como é que a gente passa isso? Porque eu acho que Augusto Boal, ele tenta passar isso, né, para a gente. Ele dá ferramentas para que a gente não seja só espectador do que acontece com a sociedade. Se eu consigo ler a sociedade, por que eu não vou intervir? Né? Por que eu não vou passar isso adiante? Então, o que é importante que a gente não perca de vista? Esse sentido da organização e da multiplicação, a organização dos coletivos e multiplicar o método. Tá? Então, o trabalho de dramaturgia no teatro oprimido podem ser diferentes dramaturgias, elas podem se moldar a cada coletivo, mas está sempre se pensando nesse sentido da organização desses coletivos, tá? Da resistência, da luta. E outra coisa que a gente não pode esquecer quando a gente pensa a dramaturgia do teatro oprimido e olha essa árvore, é a questão a questão basilar aí, que é a ética e a solidariedade. Aliás, isso a gente tem que pensar em qualquer prática do teatro do oprimido, tá bom? Eu já sinto o peso do meu corpo aqui, ó. Eu senti. Eu posso levantar essa perna. Vê? Ó. Eu levo o corpo todo, não levo só o tronco, não faço isso. Eu levo o corpo, o peso do corpo, ó. Ó. Nessa perna, o peso. Ó. E que tudo que é corpo sofre mutações e pode se transformar. Então, Dewey acredita no poder da transformação e que em cada objeto também pode estar escondido uma entidade. E então, Dewey costuma transformar as coisas em corpos. Assim como o seu próprio corpo também em outros corpos.
e vive criando esses espaços onde que esses objetos são mais que objetos. São extensões de Dewey e de suas transformações. A gente tem as fronteiras, mas quais são as frestas que vão causar essas ligas entre a gente, entre os processos, que vão dar essas bases de alicerce? O cruzo, ele é esse lugar de enfeitiçamento em si, né? O cruzo é aquele lugar da encruzilhada, exatamente, onde a gente atitudinalmente precisa modificar a narrativa. Aquilo que Boal chamava de crise chinesa, né, no Teatro Fórum, a gente hoje pode chamar de encruzilhada ou encrise-trava, ou encruze-trava, porque a ideia de que nesse lugar há um perigo e uma oportunidade de mudança da atitude, da narrativa. Então a fabulação, Travesti sobre o Fim, ela também é um lugar de questionamento do conflito da narrativa, de como a gente enfeitiça os processos narrativos para que eles se abram a possibilidades de romper com essas normas sociais, né? Eu fiz o último texto aí mais muito na questão do macho que machuca, né, na questão da Dodie, e aí coloquei uma foto central minha, né, e aí eu vejo muito esses quadrados aqui das redes sociais e do Meet, né, e aí eu coloquei o quadrado com quinas, né, e as quinas geralmente sempre remetem a machucado, a gente sempre lembra de uma quina ou algo que machuca. E aí eu coloquei minha foto no meio desse quadrado, ou seja, sendo essa pessoa que, como eu disse a Dodie, só em existir, ela já machuca algumas pessoas, né, só na presença e tal. E de fato o macho realmente machuca em várias situações sem fazer absolutamente nada. E aí eu coloquei bolinhas, né, para diminuir essas quinas com o nome igualdade, amizade, paixão, respeito, empatia. E eu vim falando sobre essa questão do corpo dentro da comunidade, como eu olho para a comunidade, como a comunidade me olha de volta, sabe? E como nesse processo de ter o universo no meu corpo, é como se eu brincasse de ser Deus. E eu sempre falo isso para minhas amigas, né, que a gente é travesti, a gente fala que a gente é mãe, porque a gente se pare também, né, porque a gente se idealiza, a gente se pare, e a gente é Deus, porque a gente se monta, a gente se constrói, a gente se reveste, e aí tem muito dessa questão desse poder. E aí, como o nosso universo é único, porque a travesti que eu sou não é a travesti que a Dodie é, então somos travestis diferentes, com construções diferentes, justamente por esse universo que a gente coloca em nosso corpo, sabe? Então, cada um dos desenhos que vocês fizeram, dos textos, da música, das imagens, é tanto uma forma de vocês conhecerem, perceberem a si próprios, porque vocês deram um sentido àquilo, é um modo de conhecer as outras pessoas, de conhecer o mundo, então é linguagem, mas também é discurso, porque aquilo se transformou, ou seja, a potência, é muito comum a gente falar em potência, esse encontro é muito potente. Mas a potência, ela é só um passo. Nós precisamos dar um segundo passo, que é aquilo que o Aristóteles falava, de transformar a potência em ato.